Boa noite. Oi, Fran. Oi, Jéssica. Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar mais um minutinho para as pessoas irem entrando. E hoje é um dia muito especial porque estamos iniciando a nossa primeira live do ano de 2021, de uma série de assuntos e lives que ocorrerão ao longo de todo o ano e que elas foram preparadas, estão sendo preparadas com muito carinho para que elas sejam respostas e de alguma forma instrumentos para ajudar a todos nós, né, a crescer mais, a nos desenvolvermos como seres humanos, como homens, mulheres, pais, filhos, né, nessa sociedade como ser família. Porque o ser família, a gente não vai para a escola, não tem uma universidade para nos ensinar a ser família, né? A gente aprende na pele. Alguns com algumas experiências não tão boas assim, né? Mas eu diria que é o grande desafio das nossas vidas, aprender a ser família, porque esse é o projeto mais lindo que Deus nos entregou para sabermos gerir, né, e levarmos à frente. É o legado maior que nós podemos deixar para as nossas gerações que virão. Então, para quem está tendo contato pela primeira vez com o Instituto Faces do Mundo, e eu estou aqui em nome desse projeto, que foi por muito tempo idealizado, gestado, foi uma gestação muito longa, né? Um sonho antigo, de alguma forma poder ajudar famílias. E eu acho que principalmente porque o grande desafio é pessoal, né? Poder ser e se tornar uma família cada dia melhor. Só que chega um momento da nossa vida que a gente quer transbordar, mesmo que nós não sejamos e jamais seremos exemplo, né, de perfeito, jamais. Essa é a nossa busca aqui nessa terra. Mas chega um momento que nós queremos compartilhar dos nossos aprendizados e mesmo às vezes parecendo ser muito pouco, é a matéria-prima suficiente, necessária, que Deus espera de nós, que o mundo espera de nós, para que a gente possa ajudar uns aos outros e crescermos, né, como seres humanos. Como diz o projeto, todos somos uma família, todos viemos de uma família e é assim que a gente vai perdurando a nossa história aqui nessa terra. Bem, mas então introduzindo essa primeira live, é um tema um pouco confrontador, o título dele, né? Que é Formando ou Deformando Nossas Crianças. E para falar desse tema tão especial e sério, nós convidamos então uma pessoa muito querida, que eu conheci ela há pouco tempo, a pedagoga e professora Jéssica Vieira. E não só pelo exemplo do trabalho dela, que foi uma pessoa que me foi indicada justamente ali na área pedagógica, para uma necessidade que eu tinha com meus filhos, e hoje ela também acompanha de perto eles, ela me dá um apoio, um suporte num projeto ali que eu idealizei, e eu disse, eu vou começar o pilotinho lá na minha casa, porque, enfim, a gente precisa gerar experiência e aprendizado, né, primeiro. E o maior investimento que uma mãe e um pai podem fazer é nos próprios filhos, né? Então a gente não mede esforços. Jéssica, então eu quero te convidar para falar um pouquinho aqui conosco. Você já entrou?
Deixa eu ver se eu estou conseguindo aqui conectar, se ela já vai entrar. Eu já vi que ela está disponível. Deixa eu ver só um instante. Vou enviar outra solicitação. Daqui a pouquinho ela entra. Vamos lá. Boa noite. Oi, Paty, Tudo bom, tudo Jéssica? bem? Tudo. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui, muito feliz por esse convite. Obrigada de coração. Espero que a gente consiga, né, abordar esse assunto de uma forma calma, tranquila e que venha trazer reflexão para os pais. Estamos aí. Isso aí. Então, Jéssica, eu quero te dar toda a liberdade, né, para falar sobre o assunto que você preparou para compartilhar conosco. E, e eu sei que é muito, tem muitos temas muito especiais e ao mesmo tempo para quem é pai, mãe, principalmente, né? Um pouco confrontadores ali. Eu tenho certeza que todos nós iremos refletir e muitas fichas vão cair ao longo dessa conversa. Que bom. Bom, pessoal, primeiro eu só queria deixar claro que eu não sou mãe, tá? Eu ainda não tenho filhos. Por isso que a Paty está comigo, ela vai me ajudar trazendo um pouco de exemplo, experiência da vida dela. Porém, como uma profissional da área da educação, eu tenho muito contato com crianças o tempo inteiro. E eu me sinto já mãe, sabe? Já percebo todos os meus alunos como parte do meu vínculo familiar. Então, hoje a gente vai falar sobre, né, o assunto formando e deformando as crianças, né? Trazendo um pouco a abordagem da influência, da experiência e do afeto e do tempo com os nossos filhos, né? Nós, como pais, nós temos um desafio muito grande, que é construir a base de vida das nossas crianças, né? E isso, querendo ou não, nos traz algumas vezes medo e até insegurança de saber se estamos fazendo o nosso papel da forma correta ou não. Então, hoje a gente vai abordar esse assunto para você ter um momento de refletir se você está fazendo o seu papel correto como pai, se você acha que pode melhorar, se você precisa de uma ajuda, sabe? Se daqui a pouco, eu não tinha parado para pensar nesse assunto, eu não sei como trabalhar isso na minha família, você pode procurar uma ajuda. Sempre tem pessoas disponíveis para ajudar e tem profissionais muito bons na nossa cidade, no nosso país, né? Então, se você perceber que tem alguma lacuna aí na sua vida familiar, eu e a Paty estamos disponíveis e também temos pessoas para recomendar, tá bom? Nossa reflexão começa hoje falando sobre escolher ser pai, tá? Então, eu penso assim de vocês estarem analisando quem já é pai e também aqueles que desejam um dia ser pai. Porque gerar uma criança é um ato natural, né, de todo ser humano, a gente tem esse poder biologicamente falando, porém só gerir não significa ser pai, né? Ser pai ele é uma escolha diária, que todo dia a gente tem que optar, fazer renúncias para se tornar pai, para ter uma posição melhor e estar sempre refletindo sobre a nossa, deixa eu falar, estou um pouquinho nervosa. Sempre a nossa relação com nossos filhos, estarmos refletindo sobre a nossa relação com os nossos filhos. Então, hoje eu vou dar agora quatro tópicos para você analisar se você está fazendo uma escolha de ser pai. Se todo dia você consegue sim ser pai, ser mãe da sua forma mais plena possível. Tá? O primeiro tópico eu gostaria que vocês refletissem se vocês estão fazendo renúncias na sua vida. Se vocês estão percebendo que a vida mudou. Que aquela rotina que era normal quando você era solteiro, quando você estava num relacionamento a dois, hoje ela não existe mais. E dificilmente ela vai retornar. Porém, isso não é algo ruim, isso é algo muito, muito bom e que com certeza vai trazer crescimento, tanto para as crianças, para os seus filhos, como para você. Diariamente a gente precisa fazer escolhas, né? Diariamente a gente precisa optar por aquilo que é mais saudável para a nossa família. E ser pais é o tempo inteiro estar optando para o melhor da sua família. Por exemplo, para os meninos que têm o hábito de estar horas jogando videogame. É muito bom, sim, e você não deve perder como pai esse hábito. Porém, acredito que você pode priorizar, em vez de ficar 2 horas, 20 minutos, 30 minutos, e aqueles minutos que sobram, você dá um tempo de estar tendo atenção com seu filho,
está abordando outros assuntos que a gente vai falar aqui, que a gente recomenda que você esteja trabalhando com seu filho. Então, a renúncia, ela faz parte da vida como pai. Concorda, Paty? Concordo, inclusive me fez pensar enquanto você falava da escolha de ser pai, né? E mãe, né? No meu caso, porque eu tenho um histórico assim que eu sempre tive, o meu grande sonho sempre foi ter uma família, ter filhos, né? E quando eu tive a primeira filha, Valentina, enfim, foi a realização de um sonho, mas eu só caiu a ficha, realmente, e eu acho que eu me posicionei como mãe de verdade a partir do segundo filho, que foi o Stefano. E é engraçado isso, porque às vezes, por mais assim, a dedicação, essa vontade, esse sonho realizado, a gente, obviamente, todo pai e uma mãe faz o seu melhor. Mas aquele estado de consciência de escolher ser pai para abdicar, para sacrificar realmente algumas coisas, muitas vezes demora um pouquinho para essa ficha cair. E foi o que aconteceu comigo. E isso impactou diretamente na formação inicial ali dos primeiros 2 anos dos meus filhos, e que até hoje, às vezes eu comento com meu esposo, eu vejo as diferenças de personalidade e de forma deles se comportarem pela forma como eu nutri e eu me posicionei como mãe. Porque eu lembro bem na Valentina, só vou trazer rapidamente um exemplo, eu vivia para o trabalho, né? Eu não conseguia ainda desligar. Para mim, a prioridade ainda, por incrível que pareça, era o trabalho. Minha vida, ela só ficou mais bagunçada, tumultuada, porém, eu não coloquei o fator da maternidade como prioridade, né? Um posicionamento realmente. E foi dramático, porque eu sofria, a Valentina sofria, o meu marido sofria. E tem momentos na vida que a gente precisa, tem tempo para todas as coisas, né? Diz a palavra de Deus. Então, tem tempos na vida que a gente precisa sim dar uma pausa ou mudar as prioridades, porque algo muito maior espera que a gente dê essa resposta. E para mim, no caso, no segundo filho, já foi diferente. Eu não quis repetir os mesmos erros. E foi uma maternidade muito mais saudável para todos do lar, né? Para todos da família. Então, eu só queria fazer esse comentário porque eu vivi isso na pele, né? E é muito comum, né, Paty? E às vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Principalmente nós, como somos professores, começamos a ter contato com as mães, na grande maioria das vezes mais com as mães do que com os pais, elas relatam isso pra gente, né? Só que relatam de uma forma, assim, com um peso, sabe? Com uma dificuldade de, ai, meu Deus, eu tô fazendo algo muito errado. Mas eu acredito que, eu como professora, como profissional da área da educação, eu acredito que, não, que isso é natural. Toda mudança na nossa vida, ela passa por um processo. Não é no momento que você já que a criança nasceu que, meu Deus, eu sou a mãe mais perfeita do mundo e eu opto sempre pela melhor da criança. Não, você também está passando por mudanças, né? Você também está adaptando a sua rotina, a sua vida, seus hábitos, até a questão do sono, que todo mundo fala, né? Quando nasce as crianças. Então, tipo, tudo está mudando. E você também. Só que vai chegar uma hora, que é essa hora que eu gostaria de trazer a reflexão, que você já percebeu que mudou, sabe? Que já percebeu as mudanças que precisam acontecer. Só que aí você tem que optar. São Qual necessárias lado? escolhas. Não adianta ficar com peso, com culpa, com remorso, que não adianta nada, né? Só piora a situação. A gente tem que ter a E, coragem de fazer determinadas escolhas, simples assim, né? e daqui a pouco você não tem noção de como vai fazer total diferença na relação com seu filho e na vida do seu filho, né? Nas marcas que você vai deixar para ele. Verdade. Então, sempre tenha noção que quando você se tornar pai ou mãe, você vai ter que fazer renúncias, né? Outro tópico que eu gostaria de abordar agora, e depois você me ajuda a complementar, é falar sobre a cura das suas aflições. Né? Todo ser ele vem com imperfeições e vem com dificuldades, com problemas, alguns mais graves, outros que vão acontecendo no decorrer da nossa caminhada.
E é muito importante que a gente tenha a noção de não transmitir as nossas aflições para as crianças, né? Não tem coisa pior, assim, do que crianças, por exemplo, que convivem com pais que têm uma forma de conversar mais agressiva, mais não adequada. A criança ela vai refletir isso, aquilo vai ser normal, natural para ela. Então, hoje, eu gostaria também de trazer como reflexão para a gente pensar sobre as nossas aflições, porque somos seres incompletos, estamos em constante evolução, constante aprendizado e melhorando, sempre nos curando, diversas situações, mas que a gente, quando estiver no processo de cura, no processo de se autoconhecer, de estar melhorando a si mesmo, que a gente tenha consciência de não estar passando isso para os nossos filhos. Ah, Jéssica, então eu não vou falar para os meus filhos as minhas dificuldades. Não, você pode falar. Até isso é um exemplo para que ele não venha estar vivenciando isso, essas situações na sua vida. Porém, a forma como você fala, a forma como você aborda o assunto, quando aquilo é muito latente, muito difícil para você, você não vai estar passando de uma forma adequada. Você vai estar talvez até trazendo algum afetando, né, a sua criança, o seu filho, com essa sua dificuldade. O que você acha, Paty? Esse é o tema da nossa conversa, né? É nesses momentos, e principalmente nos momentos de estresse, onde a gente reage, a gente não tem tempo para pensar, é uma reação automática, né? Onde a gente revela ainda o que tem no nosso coração, que não está curado, né, realmente, que essas feridas vêm para fora, e eu até uso uma expressão muito forte, a gente acaba vomitando essas feridas para as pessoas que a gente mais ama. Isso é muito triste, porque a maior parte das vezes nós temos a consciência de que não é algo bom, É, mas parece algo maior do que nós, né? Então, é nesses momentos que são assim prioritários da pessoa ter um olhar para dentro de si e eu acho que tudo isso é uma oportunidade de mudanças, porque se ela transferir, ela só vai repetir o ciclo, ela vai repetir essas feridas emocionais que muitas vezes elas vêm de gerações, coisas que a gente nem explica, né? Que tá assim incrustado no nosso caráter, no nosso jeito de ser, e mesmo que é uma luta, né, constante, é isso que eu falo às vezes, coisas de temperamento mesmo, forma de se relacionar que a gente tem a consciência que não é saudável e busca melhorar, mas naquele momento de fogo, né, de estresse, imagina, às vezes a criança, acontece tanta coisa dentro de um lar, nos relacionamentos, e aquilo acaba vindo para fora. E geralmente são esses pequenos eventos é que vão gerar os traumas maiores, as feridas, e que depois vão refletir numa imagem deturpada do caráter, da identidade dessa criança. Né? Então, isso é um tema muito importante dos pais buscarem esse autoconhecimento, buscarem essa cura mesmo dentro de si. Porque a gente tende a sempre assim, meu filho isso, meu filho aquilo, ver um monte de problemas. Na verdade, todos eles foram construídos por nós, pelos pais às vezes sem perceber, sem se dar conta, né? Eles são o nosso resultado. Então, eu são reflexos. reflete total. E aí eu acho que o processo de cura se torna muito mais dolorido quando a gente não tem essa noção, né, de começar a trabalhar conosco, porque depois a gente vai ter que trabalhar conosco mais o filho, né? Aí você vai ter a noção de, tipo, eu estou mal, já é ruim para mim, né, estar fazendo esse processo de cura comigo, mas aí também eu tenho agora o meu filho. Então o trabalho é duplo, né? É duas vezes mais ou pior. Isso aí vai passar perpetuamente para outras gerações, né? Mas isso que é Então, importante, que você, desculpa te interromper, essa humildade de estar compartilhando dessas dificuldades em família. Porque quando existe essa cumplicidade, essa honestidade nas coisas que todos precisam melhorar, já há, digamos, até um trato entre um e o outro, para um chamar atenção quando o outro está com o pé no acelerador demais, né? O outro trava. E o casal, ele precisa buscar essa sintonia.
E principalmente depois, quando os filhos já têm uma consciência maior, compartilhar com os filhos também essas fraquezas, para uma evolução mútua, né? Porque eles precisam ver também a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade. Porque. E até para eles aprenderem a lidar com as nossas falhas, né? Que até o próximo assunto já engloba isso, né? Na questão de se permitir errar, né? Os pais, eles têm que se permitir errar, porém, ter a consciência de que quando compreende que errou, ir corrigir, né? Mostrar para os seus filhos que os pais não são super-heróis, né? Que tem diversas falhas, mas que a gente pode, a partir da consciência e da busca de se tornarmos seres melhores, estarmos corrigindo os nossos erros, né? Que acho que daí já engloba ali também na questão das aflições, né? Porque as aflições são aquela pedra de tropeço, né? Da gente, às vezes, para estar fazendo alguma coisa que não é tão adequada. Quer falar? Não, não, é isso, é da gente ter essa sabedoria de não transferir isso para os nossos filhos, né? Isso. E outra coisa também que agora eu lembrei é assim a questão de nós. Hoje o mundo, né, ele traz a questão de a gente tem que estar sempre perfeito, nós não temos falhas, nós somos pessoas que temos que estar sempre vendo o nosso melhor, mas também nós temos que refletir sobre o nosso pior. Porque todos, né, ninguém é perfeito, nós temos pecados, nós temos dificuldades, então nós precisamos estar refletindo sobre essas dificuldades, né? É algo que tem que fazer parte da nossa rotina. Então, agora a gente já terminou a parte que falou. Ah, esqueci das buscar referências. Vou falar rapidinho. O último tópico aqui de se tornar pai, de fazer a escolha de ser pai, é falar um pouco sobre a busca de referência, né? Busque pessoas de referência, busque pessoas com quem você confie, busque livros, sabe? Ser pai também é estudar, também é se dedicar, sabe? Também confiar em profissionais. Eu, como professora, eu percebo o quanto é difícil alguns pais confiar na gente, sabe? A gente deseja, da mesma forma como os pais, o melhor para as crianças. E sim, nós temos diversas dificuldades também, coisas que a gente não compreende, que a gente, ela talvez não tenha um aprendizado ainda, que vai construir no decorrer da carreira, mas junto, em conjunto com a família, a gente consegue construir quais formas de pensar, de compreender a criança, de evoluir, sabe? De estar trazendo conhecimento em si também, né? O conhecimento escolar, né? O conhecimento de vida social. Então, assim, o que eu recomendo a meus pais é buscar referências, sabe? Tenham noção de que ser pai e mãe é difícil, é desafiador, todo dia aparecem circunstâncias cada vez piores, né? Então, assim, a questão da segurança das crianças, né? Também quando eu era pequena, eu brincava na rua. Hoje, eu sou a pessoa que eu tô na rua, se eu vejo uma criança, eu já tô paranoica cuidando, sabe? Porque eu tenho medo. Então, na minha época, isso não existia. Agora, faz parte da nossa sociedade. Então, busque pessoas e formas de conhecimento para referência para você como pai. Pode falar. Eu acho que não, é uma importante reflexão, como eu disse antes, né? A família, ninguém, não existe uma escola em ser família, mas a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa ter essa sede e buscar em fontes, em referências. É a mesma coisa ser pai e ser mãe, né? Não, apesar que não existe uma receita de bolo, né? Não quer dizer que uma teoria vai ser aplicada e vai dar certo, porque ser pai e ser mãe é único, cada filho é único, cada relacionamento. Então, o que vai mais pesar é o coração, né? Ouvir o coração, ouvir ter essa sensibilidade, buscar essa sabedoria e que isso é diário, não termina nunca, né? Eu digo que pais nós somos para toda a vida, né? Não é só na idade ali da infância ou adolescência, não termina nunca. Mas é importante sim essa formação. Eu até, inclusive, trouxe 3 livros que estão aqui. Opa! Um deles eu não comecei a ler ainda, os outros 2 eu tenho que melhorar nesse sentido. Eu não concluí nenhum deles. Um deles eu parei na metade e o outro mais no início, mas que são livros que já me ajudaram muito. Que um é esse aqui, que ele é bem conhecido, Disciplina Positiva, né? Que foi até uma Sim. formação no colégio das crianças que eles trouxeram, introduziram esse tema, achei fantástico, ajuda muito a gente lidar com os conflitos, a forma como disciplinar, exercer a nossa autoridade de pais, mas
na medida, né? Sem agressividade, sem. Como é que. Castigos, Exatamente. sem formas de penitências, né? E trazendo essa reflexão, a criança como autorresponsável daquilo que ela está fazendo, né? E as consequências geradas. Esse aqui eu não comecei a ler ainda, mas é muito bom, O Cérebro da Criança, né? Depois eu posso passar, a gente pode deixar no Instituto Faces do Mundo, no próximo post, eu coloco os livros, eu vou tirar uma foto deles, mas foram todos livros indicados para mim. E esse aqui eu ganhei, né? Esse aqui eu ganhei, que é muito. Olha qual que eu ganhei, Ah, eu que eu mesmo! comprei. Olha só, então, Eu esse. comecei a ler hoje. Olha só, então eu também tô, enfim, eu parei, mas eu estava mais ou menos no terceiro capítulo. O título é Mãe Segundo o Coração de Deus, né? E porque nessa caminhada, além de termos, que é o que eu recomendo, né, fontes pedagógicas, de psicólogos, enfim, toda essa parte mais científica, né, mas os princípios da palavra de Deus, porque esses pode mudar tendências, pode mudar o mundo, mas eles são Pode eternos. mudar métodos, abordagens, formas de trabalho, mas eles são sempre Exatamente, iguais, né? né? Então essa é a base de todas as coisas. E ter esse hábito, essa cultura aqui em casa a gente tem, é tão bonito, sabe? Até com a pandemia foi algo que reforçou essa coisa de nós estarmos juntos com os nossos filhos, principalmente antes de dormir, e estar ministrando, passando uma palavra, né? Segundo a palavra de Deus, mas de forma contextualizada, prática para a vida deles. E é um momento tão bonito, tão. Não se explica, se vive, né? Eu digo que as coisas de Deus a gente não explica, a gente vive. Porque muitas vezes nós somos muito mais ensinados através dos nossos filhos, dos comentários, da troca de informações aí, de o que eles aprenderam, né? Às vezes eles dando exemplos do que nós mesmos. Então a gente é um hábito assim que se tornou rotina aqui em casa e cada vez fica melhor. Ótimas recomendações de livros. Acho que a gente tem que colocar aí depois, deixar disponível para o pessoal olhar e ter acesso, né? Vou deixar. Agora nós vamos falar um pouco sobre tópicos para você perceber se você está no caminho certo. Se você está deixando um alicerce seguro para o seu filho, sabe? Se você está conseguindo desempenhar bem a sua função como pai ou como mãe. Nosso primeiro tópico, ele fala um pouco sobre demonstrar afeto, né? Que a gente tem a capacidade de demonstrar afeto aos nossos filhos. Se a gente consegue ouvir os nossos filhos e se a gente respeita a individualidade das crianças, né? Uma coisa que é muito importante, principalmente para quem é pai assim, de primeira viagem ou que está com um bebê pequeno, é que logo as primeiras palavras das crianças são algo que é fantástico, né? Todo mundo fica esperando o primeiro papá, mamãe, né? Todo mundo quer ouvir. Porém, com o tempo, conforme as crianças vão crescendo, elas começam a falar mais e daqui a pouco começam a questionar mais. Começam a fazer perguntas, começam o tempo inteiro trazendo as experiências delas. E eu percebo, como profissional da educação, que muitas vezes os pais se cansam um pouco de ouvir, né? Se cansam um pouco de estar repetindo, respondendo aquela pergunta que ela já fez pela quinta vez, sabe? E daí tipo, já não aguento mais. Para nós, professores também, às vezes os alunos perguntam, sempre a mesma coisa. Mas é porque a criança não entendeu. Se ela está te perguntando, ela não entendeu, ela precisa ouvir de novo a resposta. Ou ela está com insegurança sobre aquele assunto. Ela está querendo daqui a pouco que você explique de uma forma diferente, de uma abordagem diferente, para que ela se sinta segura no assunto. Então, se você está no caminho certo, como pai, significa que você tem a capacidade de ouvir, capacidade de estar ouvindo essa criança, de dar atenção para ela, sabe? Mesmo daqui a pouco se ela tem alguma dificuldade na fala ou não consegue se expressar tão bem, mas mesmo assim você está ali prestando atenção, olhando nos olhos, né? A gente sabe muito bem disso, nós adultos, mas com as crianças às vezes parece que não precisa. Não precisa sim, tem que olhar nos olhos. Se a criança é muito baixinha, se abaixa, senta na mesma altura dela ali, para que ela se sinta segura.
né? Então, ouvir os nossos filhos é primordial, é perceber que estamos no caminho correto como pais, né? Porque crianças que não são ouvidas, querendo ou não, elas são muito frustradas, têm dificuldade de comunicação, têm dificuldade de se expressar. Então, é muito importante que a gente ouça os nossos filhos. Pode complementar, Paty. Não, eu lembro, eu não consigo agora me recordar o nome do livro, mas logo desde da Valentina, eu li um livro que falava da importância, desde o útero até quando a criança nasce, o bebê nasce, de olhar nos olhos e conversar e explicar, respeitar ele. Ah, agora a mamãe vai trocar a fralda, agora vamos fazer isso. Dialogar para ele, porque ele é um ser humano, né? Desde ali na barriga da mamãe. Então, isso vai refletir. E bem colocado, Jéssica, essa questão de que quando eles são pequenininhos, a gente fica nessa ansiedade de querê-los ouvir eles falarem, né? Qualquer barulhinho, qualquer coisa já é uma festa. Só que depois a gente começa a lidar com eles como adultos. Né, esperar deles um relacionamento de adultos e deles terem, por exemplo, desconfiômetro de às vezes não falar ou saber o momento de esperar. Só que a forma como a gente reage, muitas vezes, acaba bloqueando uma das coisas mais lindas que o ser humano jamais deveria perder, né? Que é aquela pureza, a espontaneidade, a simplicidade de ser criança, de ser divertido, de ser engraçado, de ser ridículo, de ser espontâneo, de ser livre. E quando a gente começa a travar e a criança ela se sente desconfortável, que ela está incomodando, que ela está se sentindo ridícula, ela está se sentindo humilhada por, às vezes, a forma, a colocação, sendo exposta na frente de outras pessoas, a gente não tem noção o quanto isso vai interferir. Depois, podem ser feridas emocionais que lá na fase adulta, muitas vezes muito mais tarde, é que a pessoa vai se dar conta que algumas coisas ela não amadureceu, ela não evoluiu, ela não soube, ela não conseguiu florescer na sua plenitude por conta desses eventos. E a gente sabe, né, Jéssica, que os maiores traumas ocorrem emocionais e que vão interferir na identidade depois da vida adulta, são geralmente causadas pelos pais ou pelas autoridades, né, mais diretas, são professores, líderes, referências daquelas crianças. Então, esse é um cuidado, sim, muito grande que a gente precisa ter de deixar os nossos filhos se expressarem em liberdade, né? Obviamente, a gente precisa trazer a eles a consciência, o bom senso de algumas coisas, mas ter muito cuidado como conduzir isso. Mas eu acho que tem espaço para tudo, sabe, Paty? Porque as crianças, hoje em dia, eles parecem ser muito sem noção, mas eles têm noção, sabe? O espaço, assim, eles têm liberdade de ser eles mesmos, a maioria das vezes, é dentro de casa, é num ambiente de refúgio, é um ambiente onde eles podem ser, onde eles podem brincar, onde eles podem fazer as palhaçadas deles. Mas aí existem os pais que ficam punindo, né? Até na questão do falar errado, sabe? Tipo, eu tive essa situação. Ai, meu filho, ele não consegue pronunciar tal palavra. Então, quando a criança vai se comunicar, o pai corta. Não, eu entendo que é correto, a gente tem que ensinar, né, a pronúncia correta. Mas deixa primeiro a criança terminar a frase, sabe? Deixa ela finalizar, aí depois complementa, sabe? Ouve. Você vai ficar cortando o tempo inteiro, daqui a pouco vai se tornando outra. Ele vai pensar que é outra coisa, que você não quer ouvir ele, né? Não que você está querendo ajudar, auxiliar, trazer um conhecimento, né? Então, é isso que também eu deixo como reflexão. E outra coisa também que eu acho importante a gente estar conversando é sobre a questão de que a comunicação é a única forma que o pai vai perceber a evolução do seu filho, né? Claro, ele vai ver visivelmente também as atitudes, mas, porém, para te perceber a maturidade e o crescimento do seu filho, muitas vezes é ouvindo, né? É percebendo e deixando ele se comunicar. Porque você quer ver se ele está crescendo na escola, se ele está aprendendo, quais são as novas formas que ele construiu de pensamento, é só a partir da comunicação. Só a partir de estar ouvindo.
Então aí entra a questão do respeitar, né? De estar ouvindo e respeitar a opinião da criança para depois você estar dando discernimento. Uhum. Aquilo que ela comunicou, será que é correto? Será que não é? Como que eu vou abordar? Sabe? Então respeite a opinião dele e depois oriente, né? E claro, orientar não significa que tem que ser aquilo que você acredita que é correto, né? Está construindo, é a criança que vai escolher qual o caminho que ela quer, se é o certo ou do errado, né? E é disso. Agora o próximo tópico, né? Estou atento às emoções do meu filho. Nós, como pais, estamos atentos às emoções dele. Aconteceu uma situação comigo essa semana e eu vou ter que relatar. Espero que não esteja presente amanhã aqui. Eu estava com uma criança, né, fazendo atendimento. E aí eu fiz uma atividade, assim, para a criança conhecer o meu espaço de trabalho, para me conhecer, para a gente criar um vínculo, né? Para não já estar iniciando, assim, o trabalho como profissional da educação, como quem faz o acompanhamento educacional, sem eu conhecer a criança. E aí eu deixei a mãe estar junto, né, conosco, para ser algo mais divertido para todo mundo. Aí eu apliquei alguns jogos, né? Porém, esses jogos a criança resolveu fazer da forma como ela achava correta. Então, eu deixei, sabe? Percebi que a criança se soltou, estava se expressando, mostrando as cores, como ela queria, o que ela queria construir e tal. E tava muito legal a atividade. Sério, assim, eu tava me divertindo mais que a criança, sabe? E aí eu percebi que a mãe começou a se sentir incomodada. Começou a se sentir incomodada. Deixa quieto, vamos ver até onde vai, né? A mãe começou a palpitar no jogo, na atividade. Tem que fazer assim, tem que fazer dessa forma, tem não sei o quê. E aí eu parei e deixei, fiquei observando, né? A mãe o tempo inteiro não percebeu que a atividade era uma atividade lúdica, recreativa, era algo para a criança se soltar. Não tinha certo ou errado. Porém, por estar no ambiente pedagógico com uma professora, ela queria que esse filho fizesse totalmente correto. É assim, assim, assim. Então ela ficou o tempo inteiro atrapalhando, né? E tipo, corrigindo a criança no momento que não precisava. No momento em que aquilo ali era para ser livre. Aquele tempo, aquele espaço comigo era para ela me conhecer. E para que eu conseguisse conhecer a criança. E a mãe queria que o jogo fosse daquela forma, sabe? Então, assim, eu fiquei o tempo inteiro, já faz alguns dias que isso aconteceu comigo, e eu ainda vou dormir pensando nessa criança, né? Porque, assim, era para ser legal, a sua filha, essa filha, essa menina estava se divertindo, mas eu como professora também estava se divertindo, e a mãe não percebeu. Ela não viu, sabe? Ela não percebeu a emoção de nós duas estarmos ali se soltando e vivenciando aquilo, mas não, tem que ser dessa forma. Então é isso que eu trago como reflexão para os pais, né? Você tem observado as emoções do seu filho, você tem observado assim a forma como você fala, como você se expressa, um gesto, sabe? O volume mais alto da sua voz, o que está refletindo, qual é a forma como ele te olha, sabe? Quais são a fisionomia da criança? Porque tem muitos pais que estão ali no piloto automático, sabe? E esquecem de observar detalhes. Né? E as crianças pequenas, elas estão aprendendo a se comunicar, elas estão aprendendo a se relacionar. Então, muitas vezes, elas ficam com tudo guardado para elas. E suprem e guardam essa dificuldade, essa forma de que trouxe algo ruim para elas, sabe? Essa emoção que foi conflituosa. Então, essa é uma reflexão, assim, que eu tenho para deixar. Você está ouvindo mesmo? Você está percebendo o que o seu filho sente quando ele está triste, quando ele está alegre, quando ele está ansioso, né? Tipo, quantas crianças, assim, que têm uma dificuldade de alimentar, assim, os pais liberam, comer, e não querem parar para perceber o porquê. É, Por que ele está comendo tanto? O é, que reflete nisso? tudo é Pode falar? entender, não, mas é isso, é tudo entender a raiz, né, dos problemas. Hoje se tem nome para doenças, síndromes, para quase tudo, né? E as crianças, elas estão sendo vítimas hoje disso. Elas estão sendo rotuladas, né? Com problema disso, problema daquilo, quando na verdade a solução é tão mais simples.
se os próprios pais olhassem para dentro, se nós olhássemos para dentro e a gente pudesse descobrir a causa, né, de tudo isso, dessa ansiedade, desses medos, que isso muitas vezes vai acabar estourando em algo emocional, em algo muitas vezes fisiológico também, né? E a gente precisa ter a consciência um pouco mais aberta mesmo, ter esse cuidado. E é ali que começam a surgir, né? Todas essas crises de ansiedade, de medos, de coisas que a gente depois lá na frente não consegue explicar de onde vem. Mas são de pequenas atitudes assim que a gente acaba sendo colocado em gaiolas, né? Digamos, em padrões, porque em algum momento essa nossa liberdade de ser aquilo que a gente realmente né, nos foi tolhida de uma forma talvez um pouco drástica ou sem essa maturidade mesmo de quem estava conduzindo, né? E até às vezes de falta de atenção, sabe? Eu acho que o pai e a mãe não parou pra pensar. Se simplesmente se parasse pra pensar um pouquinho, já teria essa noção, sabe? Verdade. Tô tendo um ato que não é o ideal, que não é correto. Mas bom, vamos falar de estou no caminho certo, né? Outro tópico sobre se você está no caminho certo com seus filhos, se você está tendo um posicionamento adequado, é sair da rotina, sabe? Sair, daquela coisa que é natural. Eu tenho que todo dia levar meu filho, tal horário da escola e tal. Eu me permito vivenciar experiências com meu filho. Por exemplo, nós duas nós somos daqui da região, né? Então, locais onde a gente passa, a gente tem história, a gente tem coisas para contar. Por que não um dia sair da escola e ir lá na sorveteria que eu gostava, sabe? Tomar um sorvete preferido com meu filho. Ou ir na livraria onde eu comprava meus livros. Ou apresentar a escola onde eu fiz, onde eu estudava. Sabe? Sair da rotina. Sair daquilo que é sempre normal, natural, sabe? Tipo, aquilo que é obrigação, sabe? Porque a gente, como pais, a gente tem obrigações com nossos filhos, eles têm a rotina deles, né? Então a gente precisa cumprir, precisa suprir as necessidades dele também e as nossas rotinas de trabalho. Mas às vezes é bom, sabe, sair daquela que é sempre normal, sabe? Que isso faz total diferença para a criança. Porque ali, pensa para ela, eu não estava esperando e agora eu vou construir uma vivência, sabe? Com meu pai e com a minha mãe. Isso vai ficar marcado para sempre, porque parece brincadeira, mas eles gravam. São nessas pequenas coisas, né? Que são experiências tão profundas ali daquele momento, algum detalhe. É isso assim de abrir o coração, né, para um filho, trazendo coisas da sua própria vida, da sua memória, ou algumas dificuldades. É ser vulnerável mesmo, né? Digamos assim, é ver o filho nesse momento como o melhor amigo. É claro que a gente precisa se posicionar como pai e como mãe, né? Eles precisam saber o nosso papel. Nós não somos um amigo, mas assim, o que eu quero dizer é na profundidade do relacionamento, do investimento, da qualidade da experiência. E isso sabes que eu comecei a fazer mais de forma sem me preocupar muito, né? Às vezes a gente é muito engessado de seguir mesmo a nossa rotina, assim, e os resultados são sempre muito gostosos para ambas as partes. E para os professores também, tá? Porque eles contam tudo pra Aí eles gente. contam lá, então, E é muito bom. confidencial. É muito legal isso. É sério, é nítido, sabe? Quando tu percebe que um pai saiu da rotina. Principalmente férias, assim. Férias no meio do ano, quando tu retorna à turma, todo mundo tem história pra contar e todo mundo quer contar. E aquele sorrisão no rosto das crianças. Então, tipo, é sério, é muito importante. Se você tem a possibilidade, até com a rotina muito difícil, não precisa. Ai, dá uma ajeitadinha ali um dia, sabe? Conversa com o vô, com a avó pra fazer uma função e vai passar um tempo diferente com seu filho. Sério, é demais. E nosso último tópico, né, dessa segunda parte é perceber se você está envolvido com a educação dos seus filhos, tá? Gente, eu sei que eu sou professora falando sobre isso, e às vezes, né, parece que a gente é chato, sempre esse assunto. Mas faz a função mais importante dos seus filhos, das suas crianças, é a escola, né? A maior responsabilidade eles estão, é o mundo deles, né? Aquilo onde eles estão vivendo as maiores experiências.
Então, se você não dá importância para esse espaço, a criança também não vai dar importância. Então, a criança também vai se frustrar, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que dar ouvido para todos os professores e tudo, baixar a cabeça, sabe? Mas dar a importância devida para o aprendizado do seu filho, para as experiências que ele tem. Se você não gosta da forma como o professor explica, ou de um conteúdo, sabe? O pai não precisa saber tudo isso, mas vivencie e dê a importância de, por exemplo, quando eles aprendem a fazer a multiplicação. Deixa ele mostrar para você, sabe, que você já aprendeu a multiplicação. Aí ele tá com dificuldade, da forma como você sabe, explica, sabe? Talvez não é a forma ideal pedagogicamente, mas é a forma como o pai está explicando, sabe? Sério, às vezes os pais, nós professores, a gente fica bravo, mas assim, é muito legal quando o aluno vai assim explicar, professor, eu aprendi isso aqui assim, porque meu pai me explicou. Aí tu diz, ah, que legal, tu aprendeu assim, mas a gente pode complementar com aquilo ali. É um complemento, sabe? O pai vai trazer o seu conhecimento e não está atrapalhando nós como professores. Pelo contrário, está contribuindo. É um pouquinho a mais. É um pouquinho do que veio da família e um pouquinho do que a gente está trazendo do conhecimento pedagógico, sabe? Do conhecimento, como tu disse. Tipo, contribua, dê o devido importância para a escola, seja presente, sabe? Apresentações, assim, parece brincadeira, mas quantos pais não dão atenção devida para as apresentações escolares, assim. Se você visse o lado, ao contrário, da dedicação que eles dão, sabe, para estar lá se apresentando, o nervosismo das crianças para estar numa apresentação, para mim é a parte mais legal, eu juro, É, porque pode falar, Paty. não, eu lembrei assim que, e geralmente também isso, essas habilidades, quando são reconhecidas pelos pais, há uma, como se fosse uma autorização, uma liberação para aquele filho desenvolver ainda mais. Às vezes são dons que a criança tem em determinadas áreas e simplesmente por uma palavra de afirmação, ou pelo fato do pai estar aí presente, dando valor, a criança se sente com valor também, e ela acredita mais em si, ela vai se desafiar ainda mais para fazer aquilo melhor e melhor. E quando há o oposto, ou simplesmente uma neutralidade, às vezes quantos talentos enterrados e que a gente vai descobrir na vida adulta de que a gente acabou escondendo ou não colocando isso para fora, não trabalhando, porque uma pessoa que era muito importante para nós, que validava a gente, geralmente os pais, em determinado momento disse que aquilo era besteira ou que aquilo não servia para nada. Ou simplesmente não comemorou a vitória, os progressos do filho. Né? A Fran está colocando aí a validação, exatamente, Fran. E isso ocorreu comigo, né, nesses últimos anos, de eu perceber de algumas coisas que eu simplesmente havia abafado, neutralizado, mas porque em algum determinado momento, algumas pessoas que eram referências para mim, por alguma questão de não reconhecimento, ou até não só não reconhecimento, mas assim, de não dar nenhum valor e deixar claro isso, era como se aquilo não servisse para nada mesmo, sabe? Eu achava que era inútil. E, na verdade, aquilo fazia parte da minha identidade, né? E eram coisas de muito valor. Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter com os filhos, né? A gente não tem noção dessas sementes que a gente vai plantando, o que pode determinar e gerar no futuro deles. E uma que, como tu falou ali da identidade, a construção da identidade da criança é só a partir das experiências, né? É. É só a partir das vivências dele, né? Da comunhão com as outras pessoas. Então, não dar a devida atenção é complicado, sabe? Vai deixar resquícios muito difíceis de serem curados, sabe? Então, como a Fran falou, complementando a validação, né? Vamos validar as coisas importantes e a escola, por favor. Lembrem que a escola o, é o espaço onde eles têm mais vivências. Assim. Então, não estou dizendo instituição, não estou dizendo professor. É instituição, escola, os amiguinhos, as experiências, o que eles vivem lá dentro da escola. Nosso último tópico são algumas lembretes de assuntos que devem ser sempre trabalhados, assim, sempre trabalhar com seus filhos e dizer alunos. Já estou com a fala de sempre.
né? Sempre que puder, continue trabalhando, porque não tem idade, né? Então, o primeiro tópico é ajude seu filho a desenvolver o autocontrole. Né? As emoções são algo, é algo que eu penso na minha geração, na geração dos meus pais, era pouco trabalhado, né? Assim, não dava devida importância das emoções. E hoje a gente tem consciência disso, a gente tem consciência que a gente precisa deixar as crianças sentir medo, mas mostrando que tem refúgio, se sentir frustrado, mas também trabalhar com eles sobre aquela frustração, chorar, sabe? A criança ela precisa chorar, ela precisa entender o que está lhe fazendo se sentir triste, sabe? Claro que não vai deixar lá a criança 3 horas chorando, passando mal, sabe? Mas assim, mostrar para ela que Faz os parte. sentimentos, faz parte, tanto os bons quanto os ruins, fazem parte da vida. E que ela precisa estar desenvolvendo. E saber lidar com Senão, aquilo, né? Ela mesma precisa sim, aprender a como gerenciar as suas emoções, né? aí vem o autocontrole, né? Estar vivenciando o autocontrole, ele só vai conseguir vivendo, vivenciando. Daqui a pouco um dia ele vai fazer manha, né? Ele vai extrapolar, vai ficar um pouco agressivo, um pouco bravo. Aí você entra como pai para estar, né, acalmando e trabalhando com isso. Senão a gente chega aí com adolescente, adulto, tem total dificuldade, né? Se frustra, meu Deus, eu fiz isso pra todo mundo, É. eu tenho reações que não são devidas. E isso é muito presente no nosso mundo, né? Então, trabalhe o autocontrole. E continue trabalhando desde pequeno até a adolescência, vida adulta, sabe? Não termina nunca. Não termina nunca, porque é sempre, vivenciar as emoções é sempre. Outro tópico que eu quero conversar com vocês é trabalho, disciplina e obediência, tá? De uma forma, como você falou ali, de uma forma positiva, né? As crianças, elas têm obrigações, elas precisam compreender que a gente está aqui no mundo convivendo com pessoas e compartilhando. A gente faz parte do mundo e a gente vive em sociedade. Então, a gente tem deveres e também a gente tem direitos. Mas para que a gente consiga viver em sociedade dentro de uma casa ou com o mundo ali fora, estar compreendendo qual é a nossa função dentro dessa casa, o que eu preciso fazer, como eu posso auxiliar os meus pais, sabe? Que disciplina, por exemplo, todo dia eu vou botar o café, a mesa do café, por exemplo. Né? Estou ajudando os meus pais, eu também estou mostrando a minha responsabilidade. Então, trabalhe a disciplina e a obediência com seus filhos, né? E quando eles não estão corretos, né? Eles saberem ouvir, saberem ser repreendidos, sabe? Claro, de uma forma positiva, como a gente já conversou. A repreensão, do que está exortando uma criança, trazendo a reflexão para ela, é mostrar quais são as consequências, né, do seu ato. Por exemplo, se você está um bicho, né, se você bater no cachorrinho, você vai estar machucando esse bichinho, você vai estar fazendo aquele bichinho sinta dor, sabe? Trazer o contraponto. Paty, não estou te vendo. Oi, não tá me vendo? Mas tá falhando. Mas a gente conseguiu me ouvir? Sim, deu umas cortadas. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo, se tá tudo, estão ouvindo direitinho. O pessoal que está participando, Acho, Cleonice, Fran, acho que sim. Vamos, acho que sim, né? vamos continuar. Tá. Penúltimo tópico, estimule a autoconfiança e desenvolvimento de habilidades. Dentro lá que você falou também, né, sobre estar mostrando os dons, permitindo que as crianças demonstrem quais são as suas habilidades, mas a autoconfiança, né, é acreditar no seu filho, independente das suas limitações, né. Daí entra também a questão de pontuar as crianças que têm necessidades especiais, né. Pais, independente de qual for a necessidade, o seu filho sempre tem capacidade de estar se desenvolvendo. E acredite, né? Tipo, permita, deixe o seu filho ter experiências, né? Traga para as crianças uma rede de pessoas, sabe? Rede de pessoas que pensam diferente, que falam de uma forma diferente, que se vestem diferente, sabe? Traga para o convívio familiar pessoas diferentes, para que essa criança consiga ser autoconfiante, construir essa identidade,
consiga desenvolver suas habilidades. Daqui a pouco ela convive com uma pessoa que trabalha com computadores, sei lá, e ela descobre que o dom dela é trabalhar com informática, ou com uma pessoa que é cantora, e aí ela percebe que o canto é a sua habilidade. Então, autoafirme, né, a confiança do seu filho. Claro, quando eles são crianças, sempre com supervisão, né? Sempre esteja junto, esteja presente, principalmente são pessoas que talvez não conheçam muito bem, esteja sempre presente e junto com o seu filho, vivenciando essas experiências. Concorda comigo, Paty? Tá Concordo. quietinha. Não, concordo. Eu estou te deixando a desenvolver livremente, até porque por conta do horário, então tô te deixando falar aí para concluir os assuntos. Vou fechar porque já deve estar passando o horário, né? Um pouquinho. Tá, então eu vou terminar rapidinho só. É que Então, nós duas pessoal, os dois últimos gostamos tópicos. de falar pouco, né? Então, A gente gosta e eu separei muitos tópicos. Na próxima vez a gente diminui. Então, os dois últimos, bem tranquilo. rapidinho, tá? Desenvolva o senso de utilidade das crianças, né? Para que as crianças percebam e tenham noção de escolher uma profissão ou o caminho que elas querem seguir, que seja útil em sociedade, que seja útil para sua família, sabe? Que ela consiga compreender que as escolhas dela são por que motivo, sabe? Qual é a vocação dessa criança como adulto? Ah, eu quero ser advogado. Qual é a minha função como advogado? A função social? É para promover a justiça, sabe? É para ser correto, para trazer a verdade para a sociedade? Desenvolva isso. Como desenvolver, né, esse senso de Agora cortou. utilidade? Como desenvolver esse senso de utilidade com as crianças, né? Mostrando que ele é útil e que ele faz a diferença dentro da família. Por aí, daí entra aquela questão de trazer funções, né, dentro de casa. Para que a criança perceba que o dia que ela não arrumar a mesa do café, por exemplo, a mesa do café ela é um ato de amor à sua família. Nós vamos sentir falta, aquilo faz diferença no nosso dia. Então, trazer ações para que a criança perceba o que ela é útil na sociedade e também que faça com que ela reflita lá para frente, para quando ela se tornar um adulto. E o último tópico é priorize o amor no legado. Gente, todos os pais fazem todo possível para dar o melhor para o seu filho, né? Para dar as melhores coisas, os melhores brinquedos, o melhor contato com a educação. Porém, hoje eu deixo como reflexão final, assim, que a gente priorize o legado que nós, como pais, estamos deixando, sabe? Quais são os nossos princípios, quais são as formas que a gente vê a vida, no que a gente crê, sabe? Quais são as nossas escolhas pessoais e por que eu faço essas escolhas pessoais, qual é o embasamento, porque é melhor do que eu deixar dinheiro, herança, qualidade de vida, é deixar aquilo que eu acredito, é deixar os pontos, o porquê eu faço essas escolhas como pai, sabe? Porque eu me constituo adulto e porque eu acredito nessas coisas. Então, deixe seu legado, sabe? Deixe traços na vida do seu filho que você constituiu e você conseguiu mostrar o seu embasamento, né? Nós, como cristãs, né, Paty, assim, no que a gente crê, o porquê a gente crê, né? Trazer a verdade da palavra de Deus sempre para os nossos filhos e cada um, né, traz as suas verdades para os seus filhos, né? Mas embasado no que você crê. Então, acho que seria isso, Paty. É, A minha. e toda semente lançada em relação a um pai, uma mãe nos seus filhos, ela vai dar fruto no momento certo. Mesmo que às vezes a gente canse, a gente acha que as coisas não estão melhorando, né? Determinados comportamentos, determinados hábitos, às vezes é uma luta constante, né? Mas minha palavra aqui é de encorajamento a todos os pais. Que não desistam jamais de semear justamente isso, Jéssica, os princípios, os valores, o seu legado, o seu exemplo, o seu amor incondicional nos seus filhos, porque no tempo certo isso vai dar fruto, vai refletir, né? E outra coisa importante que a gente tinha falado antes é também que para os pais não carregarem culpas e fardos de não serem suficientemente bons, porque a gente está errando e acertando o tempo todo. O importante é persistir,
digamos, dar essa oportunidade não só para os filhos, mas para nós mesmos, para a família como um todo, desse desenvolvimento diário, sabe? De superação, de cura, de transformação, de semear amor um ao outro, através do exemplo, né? Porque as palavras, elas são levadas ao vento, agora o exemplo arrasta, o exemplo esse amor, aquilo que a gente transborda é que tem o poder de transformação, né, nas vidas das nossas famílias. E eu E queria. lembrar sempre, né? Desculpa. Não, E lembrar sempre que tudo que a gente traz, todas as instruções, o conhecimento que a gente traz para as crianças, elas nunca vão se esquecer, elas não se desviam, né? Porque aquela a construção do início da vida, ela fica muito marcada para os nossos filhos. E pode passar anos, pode passar qualquer situação, mas os filhos nunca vão se desviar daquilo que a gente instruiu com embasamento, com amor, né? Com princípio. Então, tipo, sempre vai estar no coração dos nossos filhos. Pode fechar, Paty. eu só queria, que eu acabei esquecendo de falar no início da live. A gente vai divulgar hoje, amanhã, também durante a semana, no Instituto Faces do Mundo, nós estamos coletando, na verdade, durante todo esse mês, tá? Até a gente já fez uma doação de leite, mas a gente continua a levantar recursos em prol de alimentação de alimentos para o Lar Colmeia. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. É um projeto lindo que fica em Campo Bom. É um projeto é uma espécie de um orfanato onde crianças com vulnerabilidades das mais variadas, físicas, emocionais, aquelas assim que chegou ao limite do limite, né? Que o Ministério Público acaba recolhendo da família mesmo, né? Natural para proteger, resguardar essa criança. A Fran aí colocou para nós os dados, inclusive você que gostaria de contribuir com algo, como o Instituto ainda. Estamos aguardando o CNPJ nosso, né? Então, o nosso objetivo é ajudar sempre, a transferir esses recursos ou em formato já físico, comprando, né? O que há de necessidade, fazendo a doação, para essas instituições, ou nesse caso de agora, você pode fazer o depósito, tem o Pix aí que é bem fácil, né, direto, para estar ajudando. É um projeto muito sério, nós conhecemos pessoalmente, eu, minha casa, e o mais lindo desse projeto, Jéssica, é que não é simplesmente assim um orfanato. São casas onde um casal abriu as portas da sua casa, todos eles têm filhos naturais, mas cada casa pode comportar até 10 crianças. Então, eles acabam sendo pais de até 10 crianças, digamos assim, e a oportunidade desses jovens, adolescentes, porque é de todas as faixas etárias, até de bebezinhos, né? Tem bebês que entram lá, recém-nascidos, eles têm a oportunidade de, até o momento deles serem encaminhados para um novo lar, né, para uma adoção, que eles ficam numa fila para adoção, eles têm a experiência de viver em família, numa casa, com os valores corretos. Então, no momento que eles saírem de lá, eles já estarão, digamos, meio caminho andado, né? Dessa questão de transformação, essa questão de cura emocional, física mesmo, eles têm todo um aparato de ajuda, assim, de psicólogos, pedagogos, enfim, de toda espécie, né, tudo que for necessário para amparar nesse momento, e depois eles são encaminhados, então, né, quando eles têm a adoção. É um projeto muito lindo, vale a pena conhecer e se envolver. Então, eu inspiro você ali, se puder colaborar com algo. E também, essa semana, nós estaremos divulgando, tem um local em Bento Gonçalves, para quem é aqui da região, que pode deixar os alimentos, né, num local físico, que também, até semana que vem, a gente coleta o que arrecadou e transfere, então, entrega para esse Lar Colmeia. Com certeza, você já sabe, né? A gente já conversou sobre. Estou super disponível para ajudar. O Arcomeia faz parte do meu coração também. Então, espero que mais pessoas também colaborem. Se juntam a essa causa, né?
E É linda, né? lindo, lindo. É o ver os olhos daquelas crianças, a alegria de, assim, só fazer uma visita, ir lá, dar um abraço, sabe? Como é que eu vou dizer? Entregar um pouquinho do nosso amor para elas, elas já mudam até o semblante, né? Mas como sempre, assim, os que são mais transformados somos nós mesmos. As duas vezes que nós estivemos lá, assim, foram momentos que a gente recebeu mais do que ofertou, né? Então eu incentivo, assim, você que tem esse coração a se envolver com esses projetos, porque a gente cresce muito. Jéssica, se você quiser também falar um pouquinho do teu trabalho, mas senão a gente pode colocar no post. A Jéssica, né, ela tem. Pode falar um pouquinho. Eu trabalho com reforço escolar, acompanhamento educacional. Acompanhamento, aqui eu vou explicar um pouquinho de cada um. Reforço escolar para crianças que têm dificuldades pontuais, assim, em alguns conteúdos específicos. Acompanhamento educacional para pais que desejam uma professora acompanhando diversos conteúdos, diversas formas e abordagens de ensino. E educação domiciliar para pais que têm interesse de trazer o ensino para dentro de casa, né, para ter algo mais afetivo, mais íntimo e também com seus princípios. Então, esses são os trabalhos que eu faço. Mas meu amor é por criança, né? Se vê Estou estampado disponível no para tudo. rosto. É, é mesmo. Então eu quero. Obrigada. Imagina, eu, em nome de toda a equipe, todos do Instituto Faces do Mundo, né, queremos te agradecer a tua contribuição, temas muito relevantes para todos nós, para evoluirmos a cada dia mais nessa educação, né, que a gente está transferindo para essa geração que vai vir depois de nós, que é o nosso maior investimento que a gente pode fazer enquanto pais, enquanto sociedade, são nas crianças, nos jovens, né? Eles são o futuro. Então, muito obrigada. Um abraço a todos que nos acompanharam. A gente vai deixar a live gravada, vai postar no Instituto Faces do Mundo e vai subir lá no YouTube. Para a gente poder ter esse histórico, quem não conseguiu acompanhar, ter uma outra oportunidade, então. Uma boa Deus noite. abençoe o Instituto, tá? Que voe, que disserte, que faça um trabalho maravilhoso. Sabe que ele já faz parte do meu coração. Beijão, Kátia. Beijo. Beijo a todos. Boa noite.